Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus, aonde eu quero chamar a sua atenção a esta mensagem. Tenho certeza você que me ouve do outro lado de algum lugar. Se você ouvir esta mensagem, sem sombra de dúvida, ela vai fazer toda a diferença na sua vida. Você que me ouve agora, independente do seu grau religioso, da sua ocupação, independente do seu segmento, do que eu te desejo é que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo possa realizar teu sonho, te visitar em casa, no trabalho, no hospital, onde quer que você me ouça agora. Que Deus possa derramar sobre a sua vida toda sorte de bênção. É para isso que eu oro e é isso que eu te desejo no nome de Jesus. Queridos, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Seria de extrema importância que você ouvisse esta mensagem, onde eu tenho a certeza que se você ouvir, como mencionei, fará toda a diferença na sua vida no nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se você observou, a palavra que ela mencionou, a frase regenerou. O que significa a palavra regenerou? Regenerou está se falando de você apagar a consciência velha. Regenerar significa você deixar de lado a vida velha ou abrir mão das coisas velhas para viver a vida nova a qual Cristo está te proporcionando. Para que você entenda de maneira mais objetiva esse aparelho celular. Se eu pegar ele e eu tirar o chip que ele tem e colocar dele um chip novo, eu vou estar proporcionando a ele uma vida nova. Eu vou estar proporcionando a este aparelho um recomeço, uma nova fase, uma nova história, porque foi arrancada as coisas velhas que tinha nele e foi inserido um novo cartão, um novo chip, uma nova memória, como você preferir, onde daqui para frente o que será inserido nele será diferente do que no passado era. Assim sou eu e você que me ouve. Quando Cristo nos resgatou, Ele nos libertou do império de treva e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, se Ele nos libertou, significa ter nos libertado do espírito velho que nos escravizava, da vida velha que nos escravizava. Porque a vida velha, a vida antiga, que eu e você tínhamos anteriormente, era uma vida onde se aceitava o pecado. Era uma vida onde se aceitava a malícia. Era uma vida onde se aceitava o vício. Era uma vida onde se aceitava discórdia, onde se aceitava ignorância, onde se aceitava idolatria. Era uma vida onde se aceitava toda a diversidade das coisas ruins que você possa imaginar. Na vida antiga, o era aceito, um coração rancoroso, um coração odioso, malícia. Na vida antiga se aceitava todas as coisas ruins que você possa imaginar. Na vida antiga. Mas agora Jesus libertou, nos regenerou ou nos libertou da velha vida e nos proporcionou uma vida nova por meio do seu Espírito Santo. Então, se agora Ele nos propõe uma vida nova por meio do seu Espírito Santo, significa que na vida nova que Ele vem nos propondo por meio do Espírito Santo, nessa vida nova agora, a qual é a vida de Cristo, nessa vida é aceita apenas as coisas que estão vinculadas ao reino. Porque a vida antiga estava vinculada ao mundo, mas a nova vida está vinculada ao reino de Deus. Se na vida antiga se aceitava, por exemplo, o pecado, nessa aqui se aceita apenas a santidade.
Se na vida antiga se aceitava a mentira, que está vinculada ao mundo, nessa aqui apenas a verdade. Se na vida antiga que nós tínhamos se aceitava o vício, aqui apenas a liberdade. Se aqui aceitava o mundo, aqui apenas o reino. Por que que muitas vezes, com relação a muita coisa, eu costumo dizer que eu tenho ficado aborrecido nos últimos tempos com muita coisa? Porque quando você resolve viver a vida de Cristo, andar dentro das quatro linhas, em obediência à palavra, quando você tem um encontro com Cristo, um encontro com o Espírito Santo, você não mais, queridos, a partir do momento que passa a viver a vida de Cristo, você não vai mais compactuar ou aceitar as coisas do mundo. Porque a vida nova de Cristo, a qual eu e você que me ouve recebemos, não há lugar nessa nova vida para as coisas do mundo. As coisas do mundo se trata da vida antiga que tínhamos no passado. A nova vida se trata das coisas do reino. A vida velha estava vinculada ao mundo. A vida nova está vinculada a Cristo. E essa nova vida que está vinculada a Cristo, nessa nova vida, se inclui uma nova história, a qual Cristo tem para você que está. Porém, essa nova história, ela está incluída na nova vida. Ninguém que está vivendo a velha criatura poderá viver a nova história a qual Cristo tem para esse alguém, a não ser que passe pelo processo de regeneração, que quer dizer o processo de libertação. Quando você passa pelo processo de regeneração, uma nova história começa na vida de alguém. Porque a nova história está inclusa na nova vida. A nova história está inclusa na vida de Cristo. A nova história faz parte dos planos ou do propósito o qual Cristo tem para um alguém. No caso é você que está me ouvindo. Ou seja, ele tem uma nova história para que você a viva. Ele tem uma nova história para te acontecer. Há uma nova história, coisas novas a te acontecer. Há coisas novas a chegar na tua vida. Porém, é necessário aceitar a nova vida. A vida de Cristo. Porque a nova história está inclusa na nova vida. A partir do momento que alguém abre mão das coisas velhas e começa a viver a vida de Cristo, eu estou falando de obediência à palavra, os planos, o propósito de Cristo, a nova história na vida daquele alguém começa a acontecer. Então, alguém que me ouve do outro lado, se você deseja viver uma nova história, qual Cristo já tem para você, basta que você abra mão das coisas que se passaram, como disse o apóstolo Paulo certa vez. Ele disse, esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para as que adiante de mim estão, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Ou seja, uma nova história Ele tem para você. Basta abrir mão do que se passou para que a nova história comece a se cumprir na sua vida, no nome de Jesus. Tá bom, queridos? Então, muitas pessoas elas até estão na presença de Deus. Alguns há semanas, outros há meses, há outros que está há anos e as coisas ainda não aconteceram. E a pessoa está ali tentando, mas só pode viver essa nova história. Essa nova história só pode acontecer na vida de um alguém quando esse alguém abre mão das coisas antigas para viver a vida nova que Cristo está proporcionando. Quando alguém abre mão das coisas antigas, como eu dei o exemplo aqui do celular, tirou o chip velho e colocou um novo, está proporcionando uma vida nova. Assim sou eu e você que me ouve. Fomos libertos do espírito que nos escravizava e nos foi outorgado o Espírito Santo. O espírito de poder, de santidade, de amor, de arrependimento, de conversão. O Espírito Santo chamado Espírito de Deus. E no Espírito Santo não é aceito no Espírito Santo. Ele não aceita as coisas que o Espírito que nos escravizava aceitava. Então, quando alguém aceita o Espírito Santo, quando alguém tem um encontro com o Espírito Santo, fica aborrecido em ver pessoas que estão na presença de Deus, muitas vezes andando de maneira errada, cometendo erros que não se deve cometer, usando a palavra para coisas indevidas. A gente fica aborrecido em ver alguém dizer ser de Deus e usando a palavra para coisas que Deus condena. Esse é o motivo de, nos últimos tempos, eu ter ficado um pouco aborrecido, porque a gente não pode aceitar. Porque quem vive a vida de Cristo não vai aceitar jamais as coisas do mundo. Porque na vida de Cristo só tem lugar para as coisas que estão vinculadas ao reino de Deus. Na vida de Cristo não há lugar para as coisas do mundo. Aliás, se alguém deseja viver a vida de Cristo,
viver uma nova história, como aqui está escrito, deve passar pelo processo de regeneração. E o que é passar pelo processo de regeneração? Abrir mão das coisas velhas que se passou, dos maus costumes, abrir mão da vaidade, abrir mão do racismo, abrir mão do coração rancoroso, abrir mão do ódio, abrir mão do pecado. A partir do momento que alguém faz isso, vai passar pelo processo de regeneração, que é obedecer a palavra, ter um encontro com Deus. A partir daqui vai viver a nova vida, uma nova história, a qual Cristo tem para aquele homem. Para finalizar, quero só lembrar mais uma. Ele tem uma nova história para você. Só que para essa nova história te acontecer, se cumprir, ou para você viver essa nova história, deve abrir mão das coisas que se passou, dos maus costumes de quem você era, passar pelo processo de regeneração, por meio de obediência à palavra, ter um encontro com Deus, para que você receba a nova vida. E a partir do momento que você começar a viver a nova vida, uma nova história também vai começar a te acontecer no nome de Jesus. Finaliza deixando essa indagação no seu coração. Qual dessas duas você está vivendo? A vida antiga que você tinha, ou você já passou pelo processo de regeneração e está vivendo? Na vida antiga, se trata da vida mundana, a qual eu, repito, eu e você tínhamos no passado. A vida nova está vinculada à eternidade, ao reino de Deus. Qual dessas duas você está vivendo? Que você possa fazer uma reflexão e se perguntar se você já passou por esse processo de regeneração ou se ainda está precisando passar por esse processo para que a nova história te aconteça. Tá certo? Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.